Bom, pessoal, vamos então para mais uma aula de Dreamweaver, né? Hoje a gente vai aprender a fazer um recurso aqui com as imagens, para trabalhar com as imagens numa lista não ordenada e fazendo com que a imagem pequena chame ela de um tamanho maior, como por exemplo quando a gente acessa o Google e está buscando uma imagem, tá bom? Estou usando o mesmo modelo de site que a gente começou a atividade e dessa vez eu vou usar a página dos acessórios. Então, eu apenas copiei e colei o código-fonte aqui no HTML e chamei o mesmo CSS, né? E limpei essa parte aqui da tabela, que é onde a gente vai colocar as imagens aqui com os acessórios e um texto que eu já separei descrito, tá bom? Então, legal. Vamos começar então nosso exercício. Primeira coisa, vamos então começar com a criação das divs, né? Vai ser a div para poder estar inserindo as imagens. Eu vou fazer manualmente. Tirar o caps lock. Vamos chamar de caixa na classe e nomear com ID de imagem 1. Depois a gente vai fazer os outros, tá? Agora vamos pro div class caixa imagem. Como eu disse, uma imagem pequena vai chamar uma grande. Então a gente vai estar criando um procedimento aos poucos. Agora vamos criar os links. Pode deixar em branco por enquanto, que depois eu vou explicar, tá bom? Com os botões, que a gente vai trabalhar com dois botões agora também. Botão anterior. Vamos colocar aqui um comandinho para chamar ele aqui para 171. Ponto, vírgula, e fecha a chamada de link. Vamos fazer aquele Ctrl+C, Ctrl+V para encurtar um pouquinho nosso trabalho, né? O próximo aqui vai ser o X, que é o botão de fechar, tá bom? Então vamos mudar aqui para fechar. E aqui vai ser o botão do próximo. Então vamos tirar aqui esse onde está anterior, né? Colocar próximo. E a gente não pode esquecer de chamar as imagens, né? Eu já coloquei lá na pasta as imagens. Então, para fazer a busca da imagem, eu vou fazer manualmente em vez de inserir lá no design, porque eu vou ter que trabalhar com muita coisa por aqui. Então, na pasta imagens, rede7.jpg, a extensão do meu arquivo. Prontinho. Vamos fechar as divs agora, né? Ficou um tanto grande a imagem, né? A gente está inserindo agora, a gente ainda vai arrumar tudo, tá bom? Talvez não dê para ver direito algumas coisas pela guia design, então eu deixei aberto aqui pelo navegador também, tá bom? E aqui é onde a gente vai estar visualizando mesmo a magia acontecer. Podem ver que a gente até tem dois botãozinhos aqui criados já. O terceiro deve ter algum lugar meio perdido, mas está saindo. Tá, agora que a gente fez isso, vamos lá no CSS começar a formatação também e fazer a formatação da parte da caixa, né? Que é da div. Primeiro, a gente vai usar o comando visibility, que é para, no caso, a visibilidade, e hidden, que seria para esconder, e opacidade para 0, tá bom? Vamos fazer um testezinho básico. Pronto, escondeu a imagem. Bom,
agora vamos para a próxima parte. A próxima parte do conteúdo eu já separei. Seria a inserção de links que já fizemos, mais um texto em relação ao cabeçalho 1, o texto descritivo da imagem, seria para puxar o link. Então eu já vou copiar e colar automático, e senão ia ficar fazendo muito Ctrl V, tá bom? Ctrl C, Ctrl V, que é coisa que eu já ensinei a fazer e é tranquilo. Então vou copiar, vamos lá no código fonte. E bom, só um minuto, deixa eu selecionar a parte do código fonte aqui. Ok, ele não pegou o começo da minha lista. Então é uma lista não ordenada, tá bom? Igual a gente já trabalhou anteriormente. E o que eu estou fazendo com essa lista não ordenada? A gente vai trabalhar com um conjunto de 4 imagens, tá? Aqui eu fiz o primeiro link para começar a puxar a primeira imagem, tá bom? Que é aqui a imagens e o headset de novo, para puxar a imagem 1. Headset aqui em título e depois um pequeno texto sobre, tá bom? Depois a mesma coisa, eu tenho aqui da imagem 2, cadeira gamer, um texto sobre, e assim por diante, uma estrutura de repetição. Vou salvar. E bom, tá bem bagunçado por hora, né? Calma que a gente vai formatar e vai melhorar aí o formato de tudo. Ok, inserimos essa parte. Vamos começar aí com parte da formatação, lá no nosso CSS, tá bom? O que a gente vai formatar? Vamos formatar aí a nossa lista não ordenada, né? Div conteúdo home, que é a div onde está nossa lista não ordenada. O L da lista não ordenada. Por que eu estou colocando a div onde nossa lista não ordenada está primeiro? A gente já tem uma lista não ordenada nesse nosso site, que é do menu. Então não vou colocar um L para não correr o risco de formatar tudo, que a gente só quer a formatação dessa lista, tá bom? Então a gente vai colocar aí de altura 960px, list style sem estilo de lista nenhum, none. Display flex, definir a margem, né? A gente definiu várias vezes a margem para 100 px, automática. Posição, quero no centro. Agora, conteúdo home LI, que é da formatação da parte da lista, tá? O alinhamento de texto eu quero justificado. Mas qual texto? Eu coloquei um texto nas listas, não coloquei? Ó, o seguinte texto aqui. Então, eu quero esse alinhamento de texto justificado. Eu não quero ele jogado de qualquer jeito. Quando eu terminar de alinhar as imagens, vai ficar melhor, né? Por enquanto, acho que já nem dá pra gente ver o texto justificado ainda. Até porque o site vai ficando bem desordenado. As imagens estão grandes também, eu já vou reduzir o tamanho delas. Deixa eu ir lá no CSS, vamos reduzir o tamanho para ficar mais fácil de visualizar as alterações. Deixa eu só ver aqui onde eu vou puxar para reduzir o tamanho delas. Então, vamos definir a parte de div como das miniaturas. Width, que é a largura de 200px, por padding de 10px. Coloquei um espaçamento de 10px, tá bom? Vamos ver se melhorou um pouquinho aqui. Ah, pronto, ó. Agora tá pequeno. Claro que não dá pra ver o texto justificado ainda porque o justificado ele fica quadradinho, né? Teria que estar alinhado. Vamos continuar formatando que a gente vai chegar lá. Então volta aqui no estilo. Ok. Vamos lá. A gente já então formatou a primeira parte do L. Começamos o LI. Alteramos o tamanho.
Ah, mas eu esqueci de marcar aqui o Pzinho também. Coisa muito importante. Lista na ordenada P dos parágrafos, tá bom? Ou seja, ó, aqui é um parágrafo, fecha o parágrafo. Só confirmar então o L, L, P e a gente tem que também formatar aí o nosso nível de cabeçalho 1, né? Então, conteúdo underline home H1. No H1, vamos lá, fonte family, que é o tipo da fonte, eu vou querer a Tahoma mesmo. Ponto e vírgula, próxima linha. Text align. O alinhamento do título. Ou não, título eu prefiro o centro, né? E tamanho da fonte. Font size 16px, tá bom? Não pode esquecer de fechar a tag. Ok. Vamos lá dar uma olhadinha como tá ficando. Ó, já melhorou um pouco, já tá tomando forma. Um pouquinho bagunçado ainda, mas a gente vai arrumar. Texto justificado, porém ainda falta um pouquinho de espaçamento aqui, né? Mas a gente já ajusta isso. Ok, vamos lá então. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um espaçamento aí dessa lista também. Que tá meio bagunçado, né? Então vamos lá. Conteúdo home li da lista, tá bom? A lista dentro da div conteúdo home. A gente vai colocar um padding, que é o espaçamento, né? De 10px também. Vamos lá dar uma olhadinha. Pera aí, algo deu errado aqui. Ah, tá. Claro que deu errado, né? Eu não fechei a tag. Ó, agora ficou melhor, né? Gente, programação não é fácil não. Tem hora que a gente olha, esquece um pontinho ali, um aqui, tem que ser muita atenção. Vamos lá então. Próxima parte, já formatamos a miniatura. Agora, cada vez que a gente clica em uma imagem, a gente quer que ela chame a imagem com um tamanho maior, igual ela estava grandona antes, né? Que a gente colocou ela para miniatura. Para isso a gente vai usar o pseudo comando target, para uma imagem acionar outra, tá bom? Como que eu vou fazer isso então? Aqui no CSS mesmo, para dividir caixa, dois pontos, target, que é o comando, tá bom? Vamos digitar então. Opacidade 1, visibilidade a gente vai querer deixar como visível, depois de aplicar o comando. Width, que é o tamanho, a gente quer agora ela com 100% do tamanho, tá bom? E height, que é a altura, queremos também com 100% da altura. Agora aqui, zerando aqui a posição dela do topo e da esquerda, né? E background, que seria o fundo aí da imagem. Lembra que tem como a gente colocar a cor por RGBA também? Mas por que a gente fazia com RGBA? Para mexer aí na transparência da cor. A gente consegue mexer na opacidade dela, né? No caso, ponto 7. A gente não vai deixar ela totalmente transparente. No caso, é um tom de preto um tanto transparente, tá bom? Bem pouco. E posição fixa. Então, fixed. Position, fixed. E fecha a tag. Ok. Ctrl S. Vamos ver se já está sendo possível testar. Ó, a gente clicou, a imagem já apareceu aqui. Não tá bonito ainda, mas tá no caminho. Tá bom? Vamos lá agora. Então, próxima parte. Antes disso, acho que eu já vou configurar aqui o tamanho da caixa já também, ó. Caixa, imagem, né? Width 1000px de largura, tá? Margem alto. Fecha a tag. Vamos dar uma olhadinha. Tá vendo? Ó, agora já está no centro. Aqui tá com umas coisinhas de cabeçalho e rodapé.
mas depois a gente arruma esses pequenos ajustes, tá bom? Isso daí fica para depois. Vamos focar agora em manter a parte nova do site, dessa função aí, que ela requer um tantinho bom de atenção. Então, vamos lá. Próxima parte, a gente vai fazer agora... A gente tem que arrumar as outras caixas das imagens, né? Então, aqui no código do HTML, a gente só fez uma. E agora a estrutura de repetição, né? Então, a gente vai pegar essa div aqui, copiar, dar um espaço, né? Para ficar mais fácil de se localizar. E pronto, 4 vezes, tá bom? Só que a gente tem que terminar de alterar, né? Por exemplo, aqui era a imagem 1, agora imagem 2, imagem 3 e imagem 4, tá bom? Vou salvar com Ctrl S. E agora chega uma outra parte que requer um pouquinho de atenção. Aqui está com todos os headset, né? Ó, a pesquisa de imagem. Não, aqui embaixo não é headset, é outra imagem, ó. Seguindo a ordem aqui, quando a gente colocou na lista não ordenada, é o headset, cadeira gamer, microfone e webcam. Então, a próxima é cadeira gamer, salva, microfone, e por último, uma webcam. Salvei. E aqui a gente também tem a configuração dos botões, tá bom? O que acontece nos botões? O botãozinho anterior, a gente quer que ele busque a imagem anterior. No caso, o primeiro, ele não tem uma imagem que seria anterior, mas se a gente for colocar que seria uma rotação de imagens, a anterior dele seria a 4, que seria a última imagem. Então, basta a gente vir aqui e colocar para chamar a div da imagem 4, tá bom? E aqui a gente vai chamar a div da imagem 2. Porque a div da imagem 2 é o botão do próximo, tá bom? E aqui o botão do anterior. Então, agora a gente está na imagem 2. Então a gente chama a div da imagem 3 no próximo, e no anterior a gente chama a div da imagem 1. Na imagem 3, no anterior a gente chama a div da imagem 2, e no próximo a div da imagem 4, tá bom? E por último, e não menos importante, a gente chama aqui a div da imagem 3. E no próximo, a gente pode voltar aí para a imagem 1, tá bom? Para ter uma rotação. E dar um Ctrl S. Vamos para a próxima parte da nossa configuração, tá bom? Agora as 4 imagens devem estar chamando, né? Que tá difícil a gente clicar no xizinho só porque a gente não configurou ainda. Fica complicado aí de mexer e visualizar melhor. Então vamos configurar a parte dos botões logo para facilitar um pouquinho pra gente. Vou lá em estilos. Vamos configurar então os botões. Primeiro, arrumar aqui o comando color, né? Que a gente já fez aí em relação à cor. Font family. Vamos colocar aqui Arial. Arial tá bom. Text decoration, que é a decoração de texto, tá? Nenhuma. Posição absoluta. Largura de 50 px e altura de 50 px também. Tamanho da fonte 40 px e alinhamento de texto center. Que aqui a gente está ajustando aquela nossa classe botão, né? E agora a gente começa a mexer neles mesmo, ó. O ID do botãozinho anterior, posição à esquerda
5%, topo 45%. Fecha div. O botão próximo, né? Que é para chamar a próxima imagem. Posição à direita 5% e topo 45% também. Vão ficar na mesma linha, tá? Na mesma reta. Fecha div. E agora a gente vai aí pro botão fechar, tá? Fechar. Topo 0. Direita 2%. Lá pro cantinho, né? Fechar tag e dar um Ctrl S. Tá bom. Vamos dar uma verificada agora como é que tá o nosso comando aí. F5. Ok, a gente tem o xizinho aqui para fechar. Ainda não está perfeito. Mas está quase certo. Os botões a gente quase não consegue ver. Espera aí que eu vou fazer uma correção aqui. Pessoal, voltando aqui. A gente não estava vendo as setinhas dos botões, tá? Porque eu fiz um pequeno erro de digitação aqui. Faltou o RGBA, né? Deu um misclick aqui. Se eu atualizar aqui... Opa, agora a gente consegue ver, né? Agora tá o fundo escuro do RGBA ali, do padrão de cor, de um preto meio transparente. Nas setinhas, ó, eu consigo navegar entre as imagens. E no xizinho eu volto. Pronto. Tá feito aqui o nosso menuzinho animado aí, que a gente pode acessar as imagens num tamanho maior, pra gente poder visualizar melhor o produto, né? E aqui tá tudo formatado conforme o padrão. A aula de hoje é só isso, pessoal. Até a próxima aula.